Beleza. Pessoal, então, boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa penúltima aula ao vivo. Eu vou falar um pouquinho nessa aula sobre as funções do setor público e quando encerrar a aula, eu devo mostrar só a questão da atividade que eu já postei ali no CGA, tá? Vou explicar ela ali certinho e tal, e assim, ela já está liberada para baixar os casos dos grupos, tá? Mas para envio mesmo só a partir da próxima terça-feira, tá? Amanhã eu já libero, assim que finalizar a aula, eu libero a atividade 2, que é o questionário, tá? Junto com o vídeo da aula que seria do sábado, que vai ser gravado, tá? Então já libero os dois, daí já fica até a próxima segunda ou terça disponível para poder fazer a atividade 2. Tá? Na 1 vocês foram até bem, a média foi quase 8 ponto alguma coisa, e tinha bastante questão, então tá numa nota boa, tá? Viu, Rafael? Prometo que não vou atrapalhar, né, o show de vocês hoje. Ô, meu querido, aí sim. Então, bom, a gente veio falando muito nas aulas anteriores, né, sobre o mercado, o funcionamento do mercado, as curvas, né, de oferta e demanda, e é praticamente impossível, né, nos dias de hoje, a gente tentar entender a economia sem considerar o papel do setor público nesse contexto, né? Quando eu falo setor público, não estou falando assim especificamente de governantes, tá? Mas o setor público como um todo, levando em consideração setores efetivo, poder executivo, legislativo e judiciário, tá? É que muitas vezes se resume só na gestão, né, de um presidente e tal, mas não é só nisso, tá? Não é só em gestão de presidente, tem todo um conjunto, né, de poderes que se organizam ali, né? E é lógico que o peso das decisões do executivo é um pouco maior, mas não é tudo, tá? Não é só ele que define. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da intervenção governamental. É comum a gente ouvir a tese, o assunto, de que o setor privado é mais eficiente do que o setor público, né? Acho que eu já devo ter comentado, falado sobre isso também, é muito comum a gente ouvir. Ah, o público é muito demorado, o público é muito ineficiente, né? O privado é mais eficiente. A questão central dessa discussão é que, assim, o setor privado, ele é livre para fazer tudo o que ele quiser, tá? Ele só não pode fazer aquilo que uma lei proíbe. Então, se não tiver lei proibindo, ele pode fazer. Já o setor público, ele só pode fazer ou deixar de fazer em virtude de uma lei. Então, é um processo um pouquinho diferente, ele não é a mesma coisa. O público, a coisa é um pouco mais amarrada, porque se fizer rápido, se queimar etapa, você pode acabar cometendo algo ilegal, você pode acabar fazendo algo que não tem previsto em norma, não adotando critério, e aí o gestor pode ser responsabilizado por isso. Por isso que no serviço público a inovação é muito mais demorada, porque até você fazer uma lei, um regulamento e depois testar ela, já foi, já passou o time, tá? Já perdeu o time. Então, e com essa tese de que o setor privado é mais eficiente do que o governo, que uma economia em que as empresas operam mais livremente, né, seguindo essa mesma lógica, elas tenderiam a funcionar com maior eficiência do que uma economia que ocorre com uma forte atuação governamental, tá? Então, eu vou pegar aqui o exemplo aqui da Venezuela e vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, eles não têm uma economia totalmente livre, totalmente funcional, porque o Estado regula bastante. O modelo americano ele é bem regulado, ele é bem certinho, mas o governo pouco intervém. Ele só intervém quando você tem uma empresa que põe um rótulo que não é verdadeiro, ou aí você está um caso, tá? Tinha uma empresa de Guaraná Ralado de Cáceres, Guaraná do Bom, não sei se vocês já ouviram falar. Essa empresa tinha no rótulo dela que era um produto afrodisíaco, e o cara foi exportar esse produto para os Estados Unidos, e a agência de saúde, tipo a Anvisa deles, que eu esqueci o nome agora do órgão, barrou a entrada
desse produto, porque no rótulo dizia que era afrodisíaco, e os Estados Unidos estavam pedindo uma comprovação. Ah, cadê um estudo científico que comprova aqui? Cadê um laudo que comprova que esse produto realmente é afrodisíaco? Né? Então, o produto foi barrado ali mesmo na alfândega e dali ficou, tá? Então, tem um rigor muito forte em cima de rótulo, de produto, de qualidade, aquela coisa toda. Já o outro país que eu ia pegar como exemplo para citar é a Venezuela. O que a Venezuela fez? Ela com o governo do Hugo Chávez e depois agora do Nicolás Maduro, ela começou um processo de estatização. O que é estatização? O Rafael tem a empresa dele fabrica determinado tipo de produto, e de repente, um belo dia, você chega para abrir a porta da sua empresa e tem 4, 5 policiais lá falando, não, o Estado que chama o nome, avocou para ele a sua empresa. Você perdeu a sua empresa. Simples assim. Sem reembolso, sem devolução de valor, sem nada, você simplesmente perdeu ali para o Estado. Se um belo dia ele quiser te devolver, ele devolve. Tá? Não é um processo de desapropriação, porque desapropriação ocorre a transferência de recursos. O Estado toma de você, mas te paga por isso. Tá? Então, o processo de estatização, ele simplesmente pega a chave da sua empresa e o governo começa a operar. Pode ser que ele mantenha ou não os mesmos colaboradores, mas o normal é ele, assim, manter, mas os próprios colaboradores caem fora depois. E aí, como que a gente defende a participação do governo numa determinada economia diante da defesa de um Estado mínimo que influencia boa parte da sociedade em quase todos os países? Então, deixa eu explicar também esse conceito de Estado mínimo. O conceito de Estado mínimo é aquele que o Estado figura, que o Estado aparece o mínimo possível. Então, ele só vai atuar para evitar situações de monopólio e para fazer com que os contratos acordados sejam cumpridos. O Estado mínimo é isso, é o Estado não regulando, é o Estado não aparecendo, é o Estado não interferindo ali na economia. Até regulando depende ali esse conceito é um pouco mais abrangente, pode até ser que ele regule, mas ele não é incisivo, não é ele que fiscaliza. Ele pode até dar norma, mas ele não fiscaliza, ele só recebe denúncia e apura, tá? E a regulação econômica, ela está bem diretamente ligada à ação do Estado na economia. Então, a gente vai ver algumas teorias, né, relembrar algumas teorias nas aulas de hoje, vai ver como é que cada teoria, cada época, o Estado agia perante a sua economia. E a ação do Estado dentro de uma economia, ela visa, via de regra, limitar os graus de liberdade dos agentes econômicos no seu processo de tomada de decisão. Então, para importar determinados tipos de defensivo agrícola, né, ou de agrotóxico, precisa, muitas vezes, de autorização da Anvisa, precisa de autorização do Estado, precisa de autorização da Polícia Federal, para importar determinados tipos de produto, por uma série de fatores. A ureia mesmo, vocês lembram o que aconteceu lá na Síria, estava estocada num galpão, ela explode que nem uma bomba. A ureia é usada para fazer bomba, né? Mas também é usada como fertilizante. Então, o Estado precisa saber o que você quer usar com essa ureia. Você quer fazer bomba? Você quer plantar, né? Então, o Estado ele tem de delimitar a liberdade de alguns agentes econômicos na tomada de decisão. E aí a discussão sobre a regulação econômica, ela começou a tomar uma maior expressão na agenda nacional a partir dos anos 80, já estava ali na fase de transição de governo militar, né, Assembleia Constituinte e tal, e tornou-se hoje uma questão essencial no processo de tomada de decisão em todos os cantos do mundo. Então, lá nos anos 1800, 1900, você tinha pouca interferência dos estados, e hoje dá para se afirmar que você tem uma maior interferência do poder público frente às tomadas de decisões ali do mercado. Tá? E hoje você tem também outras instituições, como, por exemplo, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é um órgão ali da Bolsa de Valores,
que fiscaliza a conduta das empresas para ver se elas não estão fraudando, se não estão repassando informação privilegiada, né, se não estão operando de maneira equivocada, que é o que aconteceu com a Americanas, né, com o escândalo da Americanas. O alto escalão que tinha ações da empresa, ele vendeu bem antes da bomba estourar, e eles tinham informação de que ia estourar. Então, isso está sendo apurado, e muito provavelmente eles serão responsabilizados por terem acesso a essa informação privilegiada. Tá? Então, o debate iniciado entre o pessoal que defendia a intervenção do Estado e os defensores do livre mercado a partir dos anos 70 marcaram esse novo processo da intervenção do Estado na economia. Geralmente, tá, e assim, com muito cuidado eu falo isso, não é regra, geralmente os partidos de esquerda tendem a defender uma maior estatização, ou seja, o Estado mais atuante, o Estado centralizador ali dos meios de produção e tal, isso vem lá da teoria do Karl Marx, tá? E geralmente os capitalistas ou a ideologia de direita costuma defender o processo de livre mercado, ou seja, menos Estado, tá? O Estado mínimo, é o que se pretende ali. Então, por volta ali dos anos de 1970, 80, começou uma nova onda de desenvolvimento que começou a correr nas economias capitalistas mais desenvolvidas, leia-se Estados Unidos, Canadá, e depois foi se espalhando em seguida para a periferia do sistema, através do que ficou conhecido como neoliberalismo. Inclusive, os partidos de esquerda, eles odeiam essa palavra neoliberalismo, tá? Porque eles falam que é uma maneira de maquiar a exploração da mão de obra, entre outras questões, tá? Não concordo nem discordo, acho que é muito... Eu relativizo muito, porque depende muito do contexto, tá? Ora, realmente você tem mão de obra explorada de maneira certa e não duvidosa, e ora você tem ali uma mão de obra que ela recebe, não que ela seja explorada, mas ela recebe de acordo com aquilo que ela entrega, tá? Que é a questão da meritocracia, que o neoliberalismo defende, que o marxismo é contra, tá? E o socialismo é contra também. Então, o elemento central, norteador do debate de Estado intervém ou não, se refere a esse conceito de novo papel do Estado na economia. Isso derivou lá da escola de Chicago, né, estudando ali os meios de produção, estudando ali a globalização, a questão do comportamento das indústrias, emprego, inflação, juros, tá? É uma série de indicadores que convém relacionar ali. E o Estado, ele é o elemento fundamental dessa análise, porque quando se quer estudar a problemática da regulação econômica, o Estado é o elo principal que vai modelar, né, os intervencionistas e o livre mercado, né, os estatais e o livre mercado, e vai influenciar o sentido, a direção e o próprio conteúdo que dá sustentação a esse conjunto de preocupação. Então, assim, política à parte, né, fazendo uma análise totalmente estrita ali ao mérito, né, sem julgar ali certo ou errado, mas quando você tem uma pessoa que se diz de direita, né, ou defende as bandeiras da direita, que de repente intervém na economia diretamente, o mercado reage mal. Tá? Um exemplo quando o Bolsonaro, a gasolina estava subindo de preço, ou seja, ela estava seguindo o preço PPI, preço de paridade internacional, então ela estava sendo regulada pelo mercado internacional, o preço dela estava sendo balizado pelo mercado internacional. De repente, numa quinta ou sexta-feira, o Bolsonaro falou assim, não, eu vou limitar o preço máximo que a gasolina, o diesel pode ser vendido no Brasil. Essa frase dele repercutiu muito mal no mercado, não pela ação em si de limitar o preço, mas porque esse discurso não é compatível com um governo de direita, que, por sua vez, não é compatível com o livre mercado. Tá? Então, se fosse o Lula falando isso, o mercado já esperaria, teria uma reação, mas uma reação mais leve, mais branda. Tá?
E isso assustou um pouco o mercado, acabou ficando da boca para fora, como ficou da boca para fora, o mercado voltou e reagiu rapidamente ao normal. Então, quando você vê o mercado vê um governo de direita querendo assim, mexer na economia diretamente, nessa relação de mercado, o próprio mercado se assusta. Mas, professor, mas por que o mercado se assustou? Por que reagiu mal essa fala do Bolsonaro? Porque, como eu falei, Bolsonaro, de direita prega, via de regra, o livre mercado, né, o neoliberalismo e a intervenção mínima do Estado. Quando ele chega ao ponto de intervir, e ele fala que vai limitar o preço, eu tenho o Emerson, que é investidor da Petrobras. Ele comprou uma ação por R$ 10, essa ação está R$ 20 hoje. Tá? Além da valorização da ação, que a gente chama de ágio, o Emerson, a cada trimestre, ele tem apuração do lucro, ele tem ele recebe a parte do lucro da empresa como distribuição de dividendo. Então, o Emerson quer que a Petrobras seja mais lucrativa possível, porque quanto mais lucrativa ela for, mais vai sobrar dinheiro para ele. E quando você tem um Estado que fala que vai limitar o preço em X, você não tem garantia nem que vai ter lucro. Então, opa, eu vou pegar meu dinheiro, vou vender minha ação da Petrobras e vou comprar ação numa outra empresa que, além da valorização dela, me paga também o dividendo, né, que é um juro sobre o capital ali investido. Tá? Então, é mais ou menos esse o funcionamento do mercado, da mesma forma que quando dos governos da Dilma e do Lula também ameaçou limitar ali o mercado, isso também não pegou muito bem. Do governo da Dilma acabou ficando um rombo gigantesco nas contas de energia e no combustível, por conta da limitação que ela impôs durante o final do primeiro mandato dela, porque ela corria o sério risco de não se reeleger, né, tanto que foi bem apertada a eleição dela com a Aécio, e ela, assim, quando virou o ano, virou 2014 para 2015, o trem descambou, né, não tinha como segurar, foi virando uma bola de neve, quando estourou, estourou de uma vez. Tá? Então, o Estado é esse elo que tende a regular a, a ação, né, mais intervencionista ou mais defensora ali do livre comércio. E essa ação ocorre ao ponto de que não discutir o papel do Estado na economia é uma omissão que não é aceita. Né? Você não discutir o Estado é você empurrar a sujeira para baixo do tapete. Porque a essência do capitalismo foi assegurada pelo Estado na sua fase lá primitiva, absolutista monárquica, com a celebração dos contratos, né? Quando não se conseguia mais se autossustentar, abrindo caminho para o Estado um pouco mais liberal. Então, no transcorrer da evolução do capitalismo, o Estado acompanhou de maneira assim ordenada, organizada, a própria maturação do sistema. E o Estado, que existia dentro do capitalismo competitivo, que foi bem dominante no século XIX, se desenvolveu passando do Estado liberal do capitalismo competitivo para o Estado regulador e autoritário do capitalismo do Estado. Então, até ali 1890, na verdade, o período de 1880 até mais ou menos 1930, 1929, na verdade, nós tivemos esse Estado um pouco mais liberal com o capitalismo. Empresa crescendo, vendendo ações, buscando investidor, expansão das estradas de ferro, expansão das telecomunicações. Então, você tinha um setor privado em alta expansão e um público ali meio acometido, meio preocupado com a arrecadação de imposto, com gasto, aquela coisa toda, sem muita regra, trazendo uma herança patriarcal monárquica, né, dos governos de monarquia. E aí veio a quebra da Bolsa de Nova York e falou, opa, a gente tem que regulamentar, a gente tem que ser o regulador, o Estado regulador e autoritário que o capitalismo precisa, porque não pode correr solto desse jeito. E aí o caráter da influência exercida pelo Estado na economia começa a mudar, a partir, principalmente, de 1930, após a quebra da Bolsa de Nova York, e aí acaba inaugurando uma nova fase, digamos assim, né?
Então, falando, né, relembrando aqui um pouquinho, entendendo a função do Estado dentro de cada corrente de pensamento econômico. Então, falando aqui da corrente liberal, eu pintei aqui de azul, geralmente a cor azul é a cor liberal, né, a cor dos partidos que geralmente buscam ali a liberdade, tá? Liberdade econômica, livre comércio, e os teóricos clássicos dessa corrente liberal acreditavam, né, que o Estado não deveria se opor ao livre funcionamento e as próprias forças, a força da mão invisível, conseguiria operar o mercado. E o próprio mercado seria o mecanismo autorregulador do processo econômico, ao mesmo tempo em que controlaria algumas eventualidades decorrentes desses desequilíbrios ali do sistema capitalista. Nesse cenário, o Estado deveria proteger o mercado de qualquer tipo de intervenção. Essa era a ideia da corrente liberal. Era um Estado cão de guarda, era um Estado que visava a proteção ali da porteira da fazenda, da porta da sua casa. Tá? Era essa a visão que a corrente liberal tinha. E essas limitações impostas ao Estado, né, de proteger o mercado a qualquer tipo de intervenção, vinha da ideia de que o próprio sistema econômico do livre mercado se encarregaria de realizar o que eles chamam de alocação ótima dos recursos. Esse tema, alocação ótima dos recursos, é muito comum cair em questão de concurso público também. Acho que tinha uma ou duas questões do questionário que trabalhava com esse assunto, tocava nesse assunto. Essa alocação ótima dos recursos significa que a sociedade civil se organizaria ao ponto pessoal, vem cá, vamos reunir aqui todo mundo aqui da sala como se nós fôssemos uma sociedade organizada. Marta, o que você vai plantar? O que você quer produzir? Noemi, o que você quer plantar? Andréia, Vânia, né? Thaís, o que vocês querem fazer? Não, eu quero fazer isso, eu quero plantar aquilo, eu tenho experiência com isso, tenho experiência com aquilo, né? A ideia da corrente liberal é essa. Eu vou fazer com que cada um, assim, se autodefina, se autorregule e consiga promover ali a questão da alocação, a alocação ótima dos recursos, né? Ou uma outra maneira de dizer alocação eficiente dos recursos. Então, por esse pensamento, o Estado estaria a serviço de toda a sociedade, portanto, limitava-se a mediar e reconciliar as diferenças, né, de uma sociedade produtora competitiva através do seu poder político. Tá? Era essa a ideia básica ali da corrente liberal. Deixa eu ver aqui se tinha mais algum exemplo que eu tinha que falar. Não, acho que é da corrente liberal só esse mesmo. Aí veio a corrente marxista, tá? Não na sequência, mas meio que em paralelo. Tá? Essa corrente marxista, proposta pelo Karl Marx e Friedrich Engels, né, ela criticou totalmente o modelo, né, a índole do sistema capitalista. O que é criticar a índole do sistema capitalista? A corrente marxista falava assim, olha, essa ideia deles aí é uma enganação, tá? Essa ideia deles aí é fazer você trabalhar mais, essa uma hora extra que você faz a mais de trabalho, ele te paga 10 e ele ganha 20 em cima, ele está ganhando em cima de você. Tá? Essa era a ideia passada no livro Capital. Depois eu vou ver se amanhã eu posto esses livros, que são as obras clássicas da economia, para quem quiser ter acesso, para quem quiser ler, tá? Depois, tá? Não é leitura obrigatória, só se alguém quiser deixar isso salvo aí. Tem concurso público que às vezes pede a leitura desses livros, né, como conteúdo, né, de questão, mas eu vou disponibilizar isso lá no Cigar para vocês. E essa crítica à índole capitalista, ele tirou porque ele queria mostrar que essa produção estava fundamentada basicamente na exploração do trabalho assalariado. Então, foi a partir dessa constatação de que a cada R$ 100 de lucro gerado, só 10 iria para o trabalhador, 10 ou 20, e 90, 80, 90 ia para o produtor do capital, né, para o detentor do capital, perdão, é que ele fazia a sua crítica ali. E, por meio dessa constatação, ele procurou mostrar que o Estado liberal se constituía em um único Estado que era dominado por uma classe
burguesa, a classe nobre, né, que detinha a propriedade e os meios de produção. Então, a nobreza auxiliava ali na produção. O burguês, ele, acho que talvez até vocês lembram de campanha política, né? Contra burguês, vote 16, né? Era o slogan do PCO, que é o Partido da Classe Operária, que tinha ali 3 segundos de fala durante as campanhas eleitorais para presidente, e que, né, até hoje, né, assim, esse partido ele é pequeno, mas ele é bem enraizado, principalmente em cidades grandes, assim, e eles levam bem a sério essa questão de crítica, né, ao Estado liberal e ao modelo capitalista, e a quem tem os meios de produção, né? E assim, é, em suma, né, somando ao seu papel político do Estado de garantir a dominação de classe, e fazer a própria racionalização e subordinação que o sistema capitalista pregava, o Estado tinha que desempenhar uma função econômica que seria de assegurar as condições exteriores de produção e reprodução social. Esse pensamento, essa ideia, é que o Estado deveria ser o agente dominante dos meios de produção. Então, em vez do Rafael ser dono de uma determinada fábrica ali em Paranatinga, né? Vamos supor que o Rafael aí é o dono da Minerva, ele, o modelo marxista, queria que o Estado, né, não necessariamente a prefeitura, né, essa composição de Estado deles era um pouco diferente, assumisse ali a empresa e, né, assim, o Estado tomasse conta ali do meio de produção. Então, ele definisse o que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir, tá? E com isso, teria-se um custo menor, porque não teria o lucro. Pagaria o salário para as pessoas, pagaria as despesas, pagaria os outros custos, mas não teria o lucro embutido em cima. Tá? Aí essa ideia, essa concepção marxista, a concepção socialista, ela termina aí, né? Como se a gente vivesse no mundo todo floreado, que tudo desse certo e que não tivesse intempérie nenhuma, né? Então, assim, eu tenho algumas críticas contra, né, não que eu sou defensor do modelo capitalista, mas a condição que eu vivo, né, não tem como defender, às vezes, o modelo socialista, e também não sou contra quem defende, né, mas o modelo socialista, o lucro, ele serve também como uma gordura, uma proteção. Você teve lucro esse mês, você não tem garantia que esse lucro vem todo mês, tá? Na próxima terça-feira à tarde, tem uma banca de TCC de uma aluna da zootecnia lá de Vila Rica, que me chamou para ser banca. Eu falei, caramba, o que essa menina quer que eu seja a banca dela? Zootecnia, né? E ela fez um estudo de fluxo de caixa numa propriedade rural. E esse produtor rural, o estudo que ela fez, esse produtor rural não fazia a mínima ideia o quanto que ele ganhava, o quanto que ele tirava, o quanto que tinha de receita, despesa, né? Coisas simples, pessoal, que eu acredito que vocês tenham visto ali em algumas disciplinas, em especial nessa com a professora Elisângela. Coisas simples, a pessoa não fazia ideia. E, de repente, ela viu que dos 12 meses do ano, 8 ele passava assim no vermelho, ele passava negativo. E isso ia pegando cheque especial, ia passando coisa no cartão, não ia pagando cartão, e de repente virava uma bagunça a conta dele. E ela organizou, fez uma proposta de fluxo de caixa para ele, fez uma proposta de, de, de manutenção ali de um caixa mínimo, né, para que ele operasse corretamente ali a empresa. E aí, assim, né, quem mexe com gado, vende gado 2, 3 vezes por ano, não mais do que isso, né? Então, tem que ter gordura para aguentar os outros períodos. A indústria, a empresa, é a mesma coisa. Você tem lucro por um período, mas não necessariamente você sempre vai ter lucro. E aí, quando tiver prejuízo? Vai tirar do salário dos trabalhadores? Não vai tirar, né? E quem que vai arcar essa diferença, então? Alguém tem que pagar, né? Então, no modelo marxista, o Estado passaria a ser o guardião da reprodução do capital, então ele colocaria o dinheiro, ele usufruiria disso, e guardião que em certos momentos chegaria mesmo a impor à própria classe dominante os limites da exploração da força de trabalho. Então chegaria num ponto que o próprio Estado, dependendo, começaria a forçar os trabalhadores para melhorar o processo produtivo. E aí? Aí ele vai bater nele mesmo, na crítica que ele faz lá do capitalismo? Não vai, né? Então,
Hoje nós temos a Caixa Econômica Federal 100% de capital público, tá? Ainda que ela seja 100% de capital público, qualquer um de vocês que for pegar um empréstimo vai pagar juro para ela. Qualquer um de vocês que for pegar um financiamento habitacional vai pagar juro para ela, tá? Então, não tem como o Estado, né? Se a Caixa cobra juro e ainda assim ela quase não consegue, às vezes, se manter, ela depende de aporte de recurso público, né? E ela trabalha com o dinheiro de vocês, o meu, do FGTS, né? Ela paga uma miséria de juro do FGTS e vende esse dinheiro nosso do FGTS a um valor muito mais alto para os outros, né? A gente não conseguiria sustentar isso por muito tempo, tá? O Estado não teria condição de sustentar 70, 80, 100 caixas econômicas federais diferentes, né? Empresas diferentes, porque, e principalmente se elas não forem rentáveis, tá? E para o próprio Estado de Mato Grosso, o governador do Estado, ele já meio que deu um ultimato em algumas empresas estatais, né, do próprio Estado de Mato Grosso, como, por exemplo, a MTI, que é o Mato Grosso Tecnologia, para ser lucrativa, né, para ser uma empresa que realmente dê lucro, que, né, ele tem o custo com a mão de obra, mas que essa empresa seja autossustentável, autofinanciável com o tempo. A Unemat não tem ainda condição de ser autofinanciável, está longe disso. Ela ainda gasta muito pouco com pesquisa. Boa parte dos gastos da Unemat é com folha de pagamento de professor técnico e com os auxílios para os alunos, né? Esses são as grandes despesas e os contratos, né, de manutenção terceirizada, energia, telefone, internet, por aí vai, tá? A outra corrente é a corrente neoclássica, tá? Eu esqueci de falar. A corrente marxista eu coloquei aqui de vermelho, porque vermelho geralmente é a cor dos partidos de esquerda, tá? Geralmente vem lá da época da luta sindical, que muita gente morreu, derramou sangue por conta da luta. Geralmente os partidos de esquerda falam muito em luta, sangue, né? E é por isso essa associação ao vermelho, tá? A corrente neoclássica, ela observou a sociedade como um conjunto de indivíduos cuja natureza seria independente de fenômenos sociais. Então, a neoclássica, ela pegou a clássica, ela pegou o que Adam Smith propôs e deu uma pequena melhorada ali, né? As relações de propriedade nesse modelo neoclássico estariam em cena apenas na medida em que se reconhecia que os resultados do processo de distribuição de renda e distribuição da produção dependeria de condições relativas à posse dos meios de produção. O que significa isso, né? Ela voltou ao conceito de Estado liberal novamente, porém, ela não falava de uma produção unificada, que ficasse totalmente voltada só para dentro, né, da empresa. Ela defendia que o social deveria ser complementado. Ela defendia que eu ter uma empresa e gerar lucro não era só o suficiente, né, para remunerar os acionistas, eu teria que remunerar a sociedade também, uma vez que a sociedade é o meu cliente, tá? Então, a corrente neoclássica, ela voltou a reviver o conceito de Estado liberal, e ela pregava que não deveria ter intervenção, a não ser de maneira muito limitada também, como a clássica previa, né? E que quando houvesse qualquer manifestação do Estado intervindo na economia, significaria uma situação anormal ou patológica que deveria ser eliminada. Ou seja, quando o Estado intervisse, tinha que ser muito rápido, pontual, e não poderia ser por muito tempo. Tá? Por exemplo, quando o preço do arroz subiu muito durante a pandemia, em 2020, final ali de 2020 principalmente, o Brasil ele tinha restrição de importação de arroz. Por quê? Porque o que ele produzia aqui no país já era suficiente para abastecer o alto consumo e para exportação. Então, ele não permitia importar arroz, dadas as condições aqui do Brasil. Por conta da pandemia e do aumento de preço, o governo Bolsonaro permitiu que se importasse uma cota, uma quantidade, não lembro agora se era 100 mil toneladas, se era
Tinha uma quantidade, eu não vou lembrar agora, e essa permissão foi patológica, foi pontual, para atender uma demanda que teve um crescimento, mas é sabido que esse crescimento é temporário, por isso essa permissão temporária, tá? E que a partir do momento que a demanda se estabilizasse, ele já barraria ali a importação do arroz. Então, nesse modelo neoclássico, o Estado atua com um poder ou força neutra na sociedade, e a própria sociedade arbitraria as classes e os indivíduos. Ou seja, a própria sociedade é que se também autorregularia junto ali com as organizações. E aí a corrente keynesiana, tá? Essa corrente ela já é mais moderna, né? Ela do John Keynes, e ela vinha olhando a teoria neoclássica, tá? Então tinha ali um paralelo com a teoria neoclássica, porém, no paradigma do Keynes, o Estado é chamado a desempenhar papel e função relevante, assim, de suma importância para a manutenção do modo capitalista. No modelo de Keynes, o Estado deve se preocupar com os problemas mais sérios, educação, saúde, segurança, e deixar que a parte de produção fique realmente com o modelo capitalista. Dentro desse princípio, o Estado pode e deve intervir na economia de mercado com o propósito de diminuir o desemprego involuntário. O que é o desemprego involuntário? As pessoas querem trabalhar, mas não tem vaga para elas, tá? Porque às vezes há a situação de desemprego que a pessoa não quer trabalhar, né? Então, se ela não quer trabalhar, o Estado se preocupa em quê com isso, né? E no modelo keynesiano tinha que diminuir o desemprego involuntário e aumentar a produção. Então, como é que eu aumento a produção? O governo, crio linha de financiamento para o produtor rural comprar uma máquina mais moderna, para o industriário poder comprar uma máquina mais moderna, para o microempreendedor poder comprar uma máquina, né? Teve uma época aí, eu não vou lembrar qual governo foi, eu acho que foi no governo do Temer, tá? Que ele liberou microcrédito pela Caixa para os microempreendedores individual, para capital de giro e para aquisição de equipamento. Então, eu não sei se a Eliseba usa máquina de costura, né? Mas uma máquina de costura é uma fortuna, né? E tem a função de costureira, o trabalho de costureira está sumindo do mercado hoje em dia, né? Você quase não acha, você quase não vê, né? E isso, o governo costureiro, a alfaiate, o governo quer incentivar esse tipo de ofício que tem sumido, tem desaparecido cada vez mais do mercado, tá? Então, o Estado atuaria aumentando a produção no sentido de dar as ferramentas, dar as condições necessárias para isso. E aí o elemento-chave da intervenção defendida por Keynes era administrar a demanda através de uma política fiscal e monetária, que a gente vai ver um pouquinho mais na aula de amanhã, tá? Então, a ação do Estado preconizada pelo Keynes visava criar mecanismos para estabilizar uma economia que era essencialmente instável, né? Que é tendente, no geral, ao desemprego e às crises cíclicas, tá? Então, desse modelo do Keynes, ele procurava, por meio da taxa de juro, por meio de uma política fiscal, de incentivo ou de retração, fomentar ali o mercado, tá? O mercado está desaquecido, o que eu faço? Reduzo o juro, aumento a oferta de empréstimo, facilita o alcance ao empréstimo, e isso vai aquecer a economia, né? Eu quero que o consumo reduza, então eu vou aumentar a taxa de juros, eu vou dificultar o acesso ao crédito, eu vou aumentar o imposto, e por aí vai, tá? As ferramentas que ele tem, que o Keynes defendia, e o Keynes foi o último grande revolucionário da economia, e isso aconteceu já há quase 100 anos, tá? Então, a não intervenção em momentos de crise, né, pela visão keynesiana, tornaria o modo de produção presa fácil das suas próprias contradições. Então, se o Estado não intervisse em momentos de crise, ele acabaria acabaria como um processo de canibalismo, ele acabaria se autoconsumindo e o próprio mercado entraria em contradição e poderia quebrar, tá? E aí,
O Keynes, ele fez isso por meio de um negócio chamado teoria da regulação, que tem também algumas questões no questionário por isso, tá? Com esse assunto. Ela é uma corrente de pensamento que faz uma crítica severa à economia neoclássica, tá? Ela tá na linha do Keynes, mas o Keynes se baseia um pouco na neoclássica, mas a teoria da regulação em si, depois ela acabou criticando a teoria neoclássica, tá? Por quê? Porque a neoclássica procura extrapolar por meio de alguns resumos, pegando, né, alguns pontos e não toda a teoria do keynesianismo, marxismo, governo institucional norte-americano e o modelo historicismo alemão, e acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. E aí, ao se considerar um modo de produção dominante, a gente tem três formas institucionais que são consideradas fundamentais para se regular: a moeda, a relação salarial e a concorrência. Tá? Então, a moeda, o que acontece com a moeda? A moeda é uma decisão do governo de manter ela valorizada ou desvalorizada. De que maneira que eu faço isso? Por meio dos meios de produção e por meio da compra ou venda de moeda. Então, assim, o dólar hoje deve estar, deixa eu ver qual que é a cotação do dólar hoje, que eu nem vi. 4,80, cotação do dólar americano. Só ver um negócio aqui, deve ter 4, deixa eu ver aqui. Cadê a cotação do dólar americano? 4,86, tá? Essa cotação de 4,86, ela não vai voltar a 2 dólares, a 3 dólares por real, tá? Aliás, 2, 3 dólares, 2, 3 reais por dólar, tá? Por quê? Porque se fizer isso hoje, acaba quebrando muita empresa, muita indústria que importou insumo para sua produção em dólar. E aí ela vai vender em dólar, ela vai comprar mais caro e vai vender mais barato, tá? Então o Estado, ele tem limites de controle. Se de repente tem uma crise, uma guerra e tal, e o preço do dólar dispara, ele vai lá e injeta dólar na economia para segurar a valorização. Se a moeda está caindo muito, ele vai lá e compra dólar para tirar essa oferta do mercado e daí o preço tende a estabilizar ou a subir. Tá? Então ele controla por isso. Outro fator da moeda é o seguinte, tá? Vamos supor que o Thomas Iliene produz soja, é fazendeiro e produz soja, não faço ideia quanto está a saca de soja hoje, mas vamos supor que ela custe aí algo em torno de R$ 500, tá? Uma saca de soja. R$ 500, se eu pegar, o Rafael já vê aqui, 95, né? Mas então vamos arredondar, Rafael, vamos colocar aqui R$ 100 uma saca de soja, tá? R$ 100 uma saca de soja, com uma cotação do dólar vamos arredondar também, de 5 para 1, né? Significa que essa saca de soja custa aí $20, tá? $20? Isso, $20, tá? Porque em reais é R$ 100, em dólar ela vai dar $20. Cada $20 vezes 5, que é o fator, dá os R$ 100. Se o dólar desvalorizar, eu já produzi essa saca, tá pronta para ser vendida, tá? A R$ 100, que foi o meu preço de venda aqui no Brasil. Se o dólar valorizar, o dólar passar para R$ 6, tá? Essa saca de soja minha vai ficar mais barata para quem compra, tá? Por quê? Porque se eu pegar aqui R$ 100 e dividir por $6, ela vai sair de $20 e vai passar a custar R$16,66. Então, o meu produto que eu produzi em reais ficou mais barato porque o dólar subiu, a moeda subiu. Quem faz subir ou descer a moeda? Basicamente, a política monetária, tá? A política de governo, que ele quer que o dólar se mantenha mais alto ou mais elevado. O governo Bolsonaro, ele foi um governo clássico. Boa parte dos apoiadores dele era do agro, né? São exportadores. Então, é claro que ele ia manter um dólar um pouco mais elevado por conta da base dele, para ser fiel à base dele, tá? Em contrapartida, medicamento, insumo com dólar mais caro, fica também mais caro, tá? Então, por isso que muita gente optou por exportar, né? Eu brinco, né? Quem planta vaca, né? Quem é pecuarista,
ele não queria vender para o mercado interno, ele queria vender para o externo, porque o externo, o produto dele estava mais barato lá fora e ele recebia um valor agregado um pouco maior, tá? Então, isso acho que na aula de amanhã eu devo explicar um pouquinho mais sobre isso também. Outra questão também para regular é a relação salarial. O salário mínimo, todo ano ele tem esse reajuste. Todo ano vocês vê na notícia, na TV e tal, o impacto nas contas públicas. Então, essa relação salarial ela é bem complexa para o governo. Ele sabe que as pessoas precisam ter um acesso um pouco maior a um salário melhor, um salário mais digno, porém, boa parte das despesas do governo também é atrelada ao salário mínimo. Então, se ele aumentar muito, ele mesmo se enforca. Mas se ele não aumenta, a população lá no índice de Gini passa apertado, aumenta o índice de desigualdade. Tá? Então, tem uma relação muito complicada, muito conflituosa, né, de relação salarial, e que também um salário muito alto, como tem os outros encargos trabalhistas envolvidos, acaba também penalizando ali as empresas acabam optando por não contratar ou reduzir a contratação. Tá? Oi, Rafael, pode falar. Gustavo, tem uma questão, igual teve agora. O Lula fez o reajuste do salário mínimo, né, em 1.320. Mas o Tarcísio, em São Paulo, ele reajustou o salário mínimo estadual para 1.500, se eu não me engano. Uma coisa. Tem alguma coisa a ver isso? Essa diferença é o governo do estado que vai bancar? Não. Não, essa diferença quem banca é o proprietário mesmo, o industriário, o empregador, tá? E por que tem essa diferença? É porque, assim, do governo federal, ele geralmente trabalha com esse salário mais baixo, porque boa parte dos seus funcionários, né, tipo, militar quase sempre é remunerado por salário mínimo, né? Alguns cargos do governo são remunerados por salário mínimo, então isso afeta diretamente as contas públicas federais. Lá em São Paulo, tem esse salário mínimo mais elevado, porque o custo de vida, a renda per capita, o PIB, é muito maior. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Com um salário mínimo em Cáceres, você consegue alugar uma moradia só para você por R$ 400, vamos colocar assim. Então, com 30% da sua renda, você consegue, de 30% a 35%, você consegue gastar com moradia para você ter dignidade para viver, né, para morar. Em São Paulo, você não consegue alugar uma kitnet, um apertamento ali, não é nem apartamento, é apertamento, por menos de R$ 800. E esses, né, assim, R$ 800, ele vai ser 35%, 40% da renda de um salário mínimo lá. Então, esse salário mínimo tem que ser mais alto lá, tá? Não é só São Paulo, tá? Acho que são 7 ou 8 estados no Brasil, não, deixa eu ver, são 6 estados no Brasil que praticam salário mínimo, porque possuem uma renda per capita diferente, um PIB diferente, tá? Assim, é onde também se evidencia um certo grau de desigualdade um pouco mais elevado, tá? E que se esse salário mínimo em São Paulo não for assim, a desigualdade vai aumentar mais ainda, tá? Essa é a lógica, tá? E a concorrência também é outro fator que ajuda a regulamentar o mercado, porque a concorrência forma competição de preço, a concorrência faz com que o cliente tenha mais opção e faz com que haja uma disputa, haja incremento, haja contratação de pessoas, tá? Coisa que normalmente não acontece com o setor público, porque o público praticamente não tem concorrência, tá? Então, essa teoria da regulação trabalha com esses três fatores, tá? E para que essas três formas funcionem por completo, é necessário a existência do Estado-nação para poder regulamentá-las, tá? Opa. Então, a gente não pode conceber a existência de uma moeda sem pensar a presença de um território, né, diferente de um território internacional. A presença do Estado, ela passa a ser considerada como um fator de regulação. E quando os primeiros sinais de crise desse modelo se manifestou, no final dos anos 60 e 70, o questionamento maior feito por aqueles que discordavam desse modelo se referia ao excesso de intervenção do Estado na economia, como a principal razão da crise instalada, a crise econômica dos anos 60 e 70, que
né, quem estava governando nesse período era o governo militar, tá? E tinha-se muita intervenção, né, do Estado na economia para tornar ela mais independente de outros países, né, para fazer a nacionalização dela, para fazer com que crescesse, né, e se fortalecesse, o que acabou não acontecendo, tá? E teve até um crescimento no início, mas depois não se sustentou. E aí, a superação, né, superando as dificuldades em relação à maneira do Estado intervir na economia, começou a surgir, né, uma presença menor do Estado na economia brasileira, né, que foi onde os militares começaram a criar ali ministérios, administração indireta, que passou a cuidar especificamente um pouco mais desses assuntos. E aí, a oposição, né, entre mercado e intervenção do Estado estava tornando-se o centro da discussão, né, entre o mercado defendendo novamente o liberalismo e o Estado defendendo a intervenção. E aí os economistas neoliberais centravam suas análises na natureza imperfeita da intervenção do Estado na economia. E, em outras palavras, o que isso significa? Que os economistas olhavam só o problema, né? E esse problema gerava falha, e essa falha era aumentada, era exponenciada, né? E muitas vezes se tinha, né, corrupção, busca de vantagem devida, né, por confisco, por conta das falhas que o mercado apresentava. E aí o custo dessas falhas de governo é tipicamente superior às falhas de mercado. Quando o governo falha, o impacto dele é muito grande, porque o governo é muito grande, né? O Estado é muito grande. Pelo Brasil, esse impacto não é tão significativo. Então, o custo de falha de governo é tipicamente superior ao da falha de mercado, de forma que é melhor que o Estado não procure corrigir as falhas de mercado, pois pode provocar um resultado ainda pior, né? Então, quando você tem um Estado que às vezes tenta ser muito brusco, muito rude com a intervenção, isso afugenta, isso afasta o investidor, né? Ele tenta consertar de maneira muito radical e isso afasta o investidor, tá? Toda mudança de paradigma, toda mudança cultural, toda intervenção, ela tem que ser feita de maneira planejada e escalonada. O que é escalonada? Igual subir uma escada. Sobe um degrau, anda um pouquinho, sobe o degrau, anda um pouquinho, sobe o degrau, anda um pouquinho, e assim vai. Tá? Não tenta subir, pular um muro de uma vez, que isso não funciona. E quando a gente fala de crise econômica, a gente está finalzinho aqui, caiu a conexão. Então, juro, alguém errou na comercialização, alguém. E o que a gente não quer é ineficiência, porque os recursos são escassos. Então, embora os mercados competitivos funcionem bem, na prática sempre vai falha. O governo intervém na economia porque os mercados não funcionam bem e acabam distorcendo o processo de alocação ótima dos recursos, que é o que a gente fala, né? Então, essa intervenção de governo, ela tem que ser mínima, tá? Ela não pode ser radical e ela tem que regular, mantendo critérios e situações que deem condição para que o mercado permaneça competitivo, tá? Então, com isso aqui, eu encerro, né, a aula de hoje, praticamente aqui quase uma hora. Deixa eu só projetar, só abrir aqui o cigarro para mostrar para vocês rapidinho, onde que está a atividade, tá? Vocês já dividiram, né, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Deixa eu só entrar aqui, daí eu já projeto para vocês. Peraí. Atividades, tarefas. Vou projetar aqui. Alguém vai na festa hoje? Calma, é rapidinho.
Deixa eu Agora, projetar minha tela inteira, que eu acho que vai ser mais fácil de visualizar, rapidinho. Gustavo, Oi? eu precisava falar com você sobre a questão de criar reunião no Meet lá. Tá, a hora que eu encerrar aqui, eu paro a gravação, daí a gente continua conversando aqui, tá? Ok. Deixa eu só mostrar aqui, tá? Opa. Esse arquivo, pessoal, que eu postei, ele está compactado, tá? Ele está no formato zip. Para acessar os casos, precisa ter um descompactador, um zip, um RAR. Mas caso vocês não consigam acessar o arquivo, vocês me avisam que eu dou jeito de mandar ele separado para cada grupo, tá? Dentro desse arquivo tem o seguinte, tem um arquivo chamado aqui, modelo de envio das respostas, e tem aqui grupo 1, grupo 2, grupo 3, tá? Já está o nome do grupo aqui certinho. Então, vamos pegar aqui grupo 1, tá? Vou abrir aqui o grupo 1. Aqui ele está escrito, grupo 1, o que tem de assunto para o grupo 1? Noções de economia de mercado, né? Aí vem, caso 1, tem um tema, tem uma notícia, tá? E tem 3 perguntas, tá? Então, 3 perguntas sobre o caso 1. Depois, tem um tema, tem uma notícia, tá? E tem 3 perguntas. No caso 3, tá? Um tema, um texto base. O que vocês precisam fazer, tá? Vocês vão, durante a apresentação do seminário, apresentar o caso, tá? Não precisa ler, tarará, tarará, que eles vão normalizar a produção, né? E aí vem os seguintes questionamentos, né? Identifique os agentes com o grupo, né? Aí vocês vão citar a questão da oferta e da procura, né? Que também não adianta botar um preço astronômico que ninguém vai comprar. Tá? Vocês podem transferir, tá? E, qual é o nome do grupo, quais são os nomes dos integrantes, e colocar aqui, né? Caso 1, qual é o título, qual é a pergunta e qual foi a resposta. E ir apresentando esse arquivo aqui também, tá? Sem problema nenhum. Ah, não, a gente quer fazer slide, beleza. Ah, a gente quer apresentar aqui, beleza, sem problema, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação, só para explicar, tá? Puxa, travou na hora que eu estava explicando, desculpa, eu não vi. Deve ter travado. Deixa eu ver se melhorou. Respondam para mim, ver se está melhor um pouquinho. Peraí, vou compartilhar de novo aqui. Melhorou, peraí. Deixa eu compartilhar aqui de outra forma. Vixe Maria, minha vizinha tá brigando ali, ó. Ó, vocês estão escutando? Deixa de ser fuxiqueiro, Rafael. Deixa eu voltar aqui. Tá. Agora tá melhor, né? Agora vocês estão vendo melhor? Mas é porque fica cortando a sua fala também. Ah, tá. Eu troquei o Deve Wi-Fi ser aqui. deve ser por causa da conexão. Onde eu estou aqui está meio ruim a internet, tá? Então, deixa eu voltar aqui de novo a explicação, né? Vocês vão baixar o arquivo, ele é um arquivo compactado, né, em formato zip, se eu não me engano. Geralmente, os computadores têm o descompactador, né, o zip, o WinRAR, para acessar os arquivos.
Mas se algum grupo não estiver conseguindo acessar, me avisa que qualquer coisa eu mando o arquivo em separado, tá? Então, ele está identificado certinho por grupo, tá? Vai até o grupo 10, até então só tem 8 grupos formados, porque tem 2 alunos que devem fazer separado, porque pediram, tá? Para fazer isso em separado. Então, aqui, tá? Eu peguei aqui o caso do grupo 1, ele tem o caso, né? Caso 1, tem um texto, tá? E tem as perguntas que é referente a esse texto ou o assunto do caso, tá? Geralmente são 3 casos, com 3 perguntas cada caso, para poder responder, tá? Como que eu quero que vocês respondam? Com o que vocês conseguiram pegar de conhecimento da disciplina e, se for o caso, às vezes complementar com pesquisa na internet, ou se ainda assim não tiver conseguindo, pode estar me mandando, professor, está perguntando sobre esse assunto aqui, mas a gente não está entendendo o que é ele, ou o que ele se refere, tá? Eu tento dar uma explicada, tento dar uma ajudada também no que for possível. Feito isso, né, vocês vão transferir essas respostas, tá? As perguntas e as respostas, ou para um PowerPoint, ou para um slide, para apresentar durante aqui o seminário, ou, se quiser utilizar o arquivo, que aí deixa eu parar aqui a apresentação e abrir o arquivo. Janela, esse aqui, tá? Se quiser passar as respostas para o arquivo, também não tem problema, tá? Aí pode estar colocando as respostas aqui, e aí utilizando esse arquivo aqui para apresentar, né? O caso 1 é a pergunta, qual foi a resposta de vocês? A pergunta 2, a pergunta 3. Caso 2, qual foi a pergunta, qual foi a resposta de vocês, tá? Não precisa ser muito extenso, tá? Não precisa ser respostas quilométricas, podem ser respostas um pouquinho mais objetivas, tá? E depois eu devo pegar e baixar esses seminários ou disponibilizar o link também para que vocês assistam a apresentação dos outros colegas, tá? Feito isso, né, vocês vão se reunir, vão abrir o link, vão colocar para gravar e depois vão compartilhar o link comigo, ou se quiser baixar e carregar no YouTube também, daí manda o link do YouTube. Qualquer um dos dois tá ok, tá? Já está postado, né, no SIGA, e caso tenha alguma dúvida, né, só perguntar para mim também, tá? Eu vou só encerrar aqui a gravação, daí se tiver mais alguma dúvida individual, ou dúvida sobre a gravação, eu fico aqui ainda para sanar, beleza? No mais, o pessoal aí que já está doido para ir para a festa, já está liberado. Deixa eu só parar aqui a gravação.